Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje nós iremos dar continuidade ao vídeo de como escolher um fundo imobiliário na prática para iniciantes. Para você que chegou aqui agora, eu já tenho um vídeo anterior a esse com esse tema de como escolher um fundo imobiliário, e como nós batemos a meta desse vídeo anterior, e eu desde já agradeço muito a vocês por isso, principalmente pelos comentários que estão aparecendo aí na tela pedindo a continuação desse vídeo em específico, então vamos ver hoje, como prometido, mais 5 maneiras de como escolher um fundo imobiliário, principalmente para iniciantes. Desde já, adianto que essas não são as únicas métricas a serem analisadas e que elas isoladamente não servem para escolher um bom fundo imobiliário, mas elas servem como uma base de início, ao meu ver, no que diz respeito a como escolher um bom fundo imobiliário. Se você usa esses ou algum outro tipo de filtro para escolher um fundo imobiliário, conta aí nos comentários para a gente debater melhor sobre esse tema e assim ajudar mais pessoas nesse desafio de aprendizado. O único favor que eu peço a você é que espalhe esse vídeo para quem está começando nesse mundo dos investimentos, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, e comente aí o que mais você quer ver por aqui, e assim a gente faz essa troca de conhecimento e traz um debate para mais e mais estudos, fechou? E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o joinha, que isso paga muito o meu trabalho aqui. Alguns detalhes que eu quero salientar. Os fundos analisados nessa série são basicamente de tijolos, e mesmo dentre eles temos características muito peculiares que devemos considerar entre um segmento e outro. Mas a princípio, esses filtros que irei citar podem dar uma base para quem está perdido sobre como começar os estudos. Aqui é um norte para você não começar do zero. Se você chegou aqui agora vindo de qualquer fonte, não esquece de se inscrever no canal e assiste o primeiro vídeo que eu vou deixar na tela final, e vamos comigo nessa parte 2. Vou mostrar o passo a passo junto com você. Bora pro vídeo? Então eu vou procurar um outro fundo que esteja dentro daqueles filtros que eu mostrei no vídeo anterior, e separei um outro fundo imobiliário de um outro setor. Esse fundo é o XPLG 11, que é um fundo de tijolo do segmento logístico. Eu já rodei os outros filtros escolhidos no vídeo anterior e ele passa em todos os crivos. Agora vamos aos próximos 5 filtros. Então o que eu vou fazer? Vou lá embaixo, procuro o último relatório disponibilizado, aí abro aqui, aí a primeira coisa que eu vou procurar é com relação aos tipos de contratos do fundo, se são típicos ou atípicos. Os contratos típicos são, resumidamente, contratos que possuem uma base legal, previsto no Código Civil. É basicamente o contrato de aluguel comum que a gente costuma fazer quando vai alugar uma casa ou um apartamento. São contratos de curta duração, em torno de 5 anos, ajustados anualmente pelo GPM, com multa de rescisão, variando de 3 a 6 aluguéis mensais, com revisional de reavaliação imobiliária, em geral, no terceiro ano de vigência do contrato locatício. Como vantagem, são contratos que andam em linha com o mercado, pois fica mais fácil para o fundo capturar o andamento do mercado, conseguindo repassar os valores praticados no momento da contratação. Mas como uma das desvantagens, podemos ter uma maior vacância, correndo o risco de não se conseguir realocar ou renovar com o inquilino ao término do contrato. Esse tipo de contrato é muito comum nos FIIs de shopping, como analisado no vídeo anterior. Já os contratos atípicos são negociados, muitas vezes, sob medida, os chamados BTS, Built to Suit. Isso porque o tipo de imóvel ou a operação do locatário exige condições especiais de contrato, sendo com isso muito comum para bens imóveis, por exemplo, de galpões industriais, logísticos ou propriedades educacionais, como as universidades. O seu funcionamento consiste em um prazo extenso, dado que possui, em geral, 10 anos ou mais de duração, com condições de negociação mais personalizadas para atender à necessidade do locatário, sendo o aluguel reajustado anualmente por índice inflacionário vigente no contrato da locação, sem direito a reajuste via revisional de reavaliação imobiliária, além de a multa rescisória ser equivalente a todos os períodos restantes de aluguel definidos em contrato. Uma das suas vantagens é ele possuir uma maior duração e maior previsibilidade de receita para o fundo, pois são contratos de longo período de duração, possuindo a princípio, mas não com 100% de certeza, uma vacância menor. Porém, uma das suas desvantagens é que, como seus contratos já estão firmados no início, vão ser levados até o fim, não possui direito a uma revisional em qualquer período, impedindo o FII de capturar um boom do mercado imobiliário quando houver, mas salvando o fundo quando o mercado estiver em baixa. A escolha entre preferência dos tipos de contrato vai muito do seu perfil. Então a gente consegue ver que no XPLG, nesse relatório de março de 2021, ele tem atualmente 45% dos contratos típicos e 55% dos contratos atípicos.
Um outro filtro a ser visto, e que eu também acho interessante, e também falando sobre contratos, é com relação ao prazo de vencimento desses contratos. No XPLG 11, vemos que ele possui 70% dos seus contratos com vencimento acima de 2023. Será que isso é bom para você como cotista? Será que o fundo consegue renegociar ou contratar um inquilino para esses imóveis até lá? Sempre se faça esses tipos de perguntas quando você for escolher um fundo imobiliário. O próximo filtro, e aí eu já vou usar a plataforma do Funds Explorer para nos ajudar, é analisar como anda a vacância física do fundo. Vacância física nada mais é do que a divisão entre a área vaga de um imóvel sobre a área total do mesmo. Mas cuidado ao comprar vacância. É uma estratégia arriscada e só deve ser feita com profundo conhecimento do fundo, do gestor, do mercado como um todo e do setor a ser analisado, pois cada vacância é diferente, tendo um histórico por trás. Em economia aquecida, as taxas de vacâncias tendem a serem baixas, mas em um mercado em baixa, podemos ter elevações dessa taxa. Imóveis mal localizados costumam gerar taxas de vacâncias altas e duradouras, sendo difícil a sua futura ocupação. Já imóveis bem localizados possuem uma probabilidade maior de não sofrerem com vacância. No XPLG 11, vemos que ele tem no seu histórico cerca de pouco menos de 10% de taxa de vacância física nos últimos 12 meses, com dados do Funds Explorer. O próximo filtro, que também é bom de se usar, é o de vacância financeira. Ele considera o fluxo de caixa esperado do portfólio e o quanto ele gera de caixa atualmente. Por exemplo, digamos que o conjunto logístico tem a capacidade de gerar R$100 mil por mês de renda, mas atualmente, devido aos espaços vagos, só esteja gerando 70 mil. Nesse caso, o fundo possui uma vacância financeira de 30 mil e sua taxa de vacância financeira será 30 mil dividido por 100 mil, que é igual a 30%. Portanto, o fundo está operando 30% abaixo de sua capacidade de geração de caixa. No XPLG, como nos mostra os dados do Funds Explorer, podemos ver que essa taxa gira em torno de 4% atualmente. E como último filtro, o tão famoso Dividend Yield. Mas aqui eu vou fazer uma ressalva e mudar a maneira que normalmente se olha. O que proponho aqui é olhar de uma forma diferente. Não olhar somente a taxa que o fundo paga isoladamente, mas sim se ele está aumentando a entrega dos seus rendimentos com o tempo. Por exemplo, vamos ver o XPLG 11. No caso, ele está pagando constantemente entre 0,55 e 0,60 por mês por cota. Agora vamos comparar também, por exemplo, com o GGRC 11, que também é logístico e que está passando por dificuldades e polêmicas que eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é na distribuição dos seus rendimentos. Olhem como o último pico de distribuição, tirando os não recorrentes de janeiro, que o fundo recebe, foi de 0,83 em fevereiro de 2019. E depois disso, ele não alcançou mais nenhum valor acima desse. Na minha opinião, isso é uma das coisas mais nocivas para um fundo. E esse é um dos componentes que você tem que prestar atenção e ter cuidado ao escolher um fundo imobiliário. Fundos que aumentem, com o tempo, sua distribuição por cota. Não olhar somente o número isolado de Dividend Yield. E se analisar como a gestão está eficiente ou não. E na minha visão, fundos imobiliários são em si bons geradores de renda passiva. Então tome cuidado ao comprar dividend yields altos, com valores acima da média do mercado, pois eles normalmente têm muito risco envolvido ou algum não recorrente dentro dele. Portanto, sempre estude, leia os relatórios anteriores e entenda o porquê cada item citado está como está. Então esses são, ao meu ver, os 10 filtros por onde você pode começar a analisar um fundo imobiliário. Como disse no início, não utilize só esses filtros como verdades absolutas e eu espero muito poder ter te ajudado. E comenta aí se você usa algum filtro desse e qual que eu não citei que você também utiliza na sua análise e por quê. Aqui eu foquei mais nos FIIs de tijolos, mas se vocês quiserem um vídeo sobre FIIs de papel, deixa seu comentário aí embaixo para a gente continuar nossa conversa e estudos. Dúvidas, críticas e sugestões, também não esqueça de comentar. Os meus mais sinceros agradecimentos a você que chegou até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.